Hackear, linkar, logar, deletar, stalkear, todas essas palavras têm algo em comum. Você sabe dizer o quê? Pois são palavras da língua inglesa que foram incorporadas e adaptadas para a nossa língua. Hoje são utilizadas e entendidas por muitas pessoas no Brasil. Mas tem uma coisa muito interessante sobre elas também. Todas fazem parte do mesmo contexto, o virtual. Com o crescimento da comunicação online nas últimas décadas, estamos mais conectados do que nunca com outros lugares do mundo e, consequentemente, com outras línguas. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre essa cultura hiperconectada. Tente prestar atenção nos termos utilizados. Quais deles são estrangeiros? Você consegue entender todos? Depois vamos compreender melhor o que significa vlog ou vlog e como funciona essa forma de comunicação. Eu sou Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje de cultura e como o universo cultural está se modificando por causa da tecnologia. If historians were talking about this period in human history, they'd say this is the period when we started creating and growing and populating this enormous virtual universe. New media have always been present. How do you keep your sensorium capable of doing justice to the new media environments that you're living in? Um dos impactos da tecnologia é bagunçar completamente a forma como a gente consome cultura. Tem fenômenos muito novos, como por exemplo o binge watching, que é você pegar um pacote de 12, 20 episódios de um seriado que você gosta e assistir tudo de uma vez. Além disso, tem a famosa multitarefa, você não conseguir fazer nada de uma vez só. Você quer fazer sempre tudo ao mesmo tempo, ficar lá no computador ou no celular, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Tem um monte de jovens aqui nos Estados Unidos que não conseguem mais assistir ou ouvir nada na velocidade normal. Se a pessoa tem um podcast para escutar, ela põe o podcast em velocidade 3 e até 4 vezes a velocidade normal. A mesma coisa está acontecendo com o audiovisual. Você tem um seriado para ver, você duplica a velocidade, ou às vezes até triplica, para conseguir assistir mais em menos tempo. A gente vai falar sobre isso e outras mudanças de hábito com Thomas Levin. Ele é professor da Universidade de Princeton e um dos maiores especialistas em mídia do planeta. I teach film. What's the value of having this anachronistic form of reception in a dark room, in a group, on a big screen? Well, think about it. Collective reception, continuous reception, uninterrupted, and afterwards we have a discussion. But I ask the students, when you watch films for other classes on your laptops, do you watch it full screen? How many other windows do you have open? And one student responded, he said, well, I usually have one or two mail or a browser, but I can't make the image smaller than half the size of my laptop's screen. Because if I do, I can't watch it at 1.5. My initial reaction might be to say, that's outrageous, right? You can't watch it at 1.5 speed. But of course, they can and do. So let's take it seriously, right? They have a capacity, a visual capacity that I don't have. My perceptual faculty, you could say, is old. New media have always been present. In the 19th century, late 19th century, it was cinema, which was a disaster for theater. In the 1920s, it was talking cinema, which was a disaster for silent cinema. Cinema was a disaster for magicians. Television was a disaster for cinema. And each time, the people who had learned to see with cinema had trouble adapting to television.
felt that television was the end of the world. And then a new generation learned to see televisually. So we have to ask, what does it do to our perception to be able to watch at 1.5? And then in a conversation recently with a friend, he said, oh yeah, my son regularly watches 2 films at the same time. That's interesting. But in fact, it's just one more recent example of a historical dynamic that's been going on for a long time. What I work on is the relationship between the history of attention, shifts in attention, and media. Media has always been shaping, structuring our forms of and particularities of attention. Will we see new forms of attention in new generations? You bet. Is that going to be good or bad? Probably both. Our sensorium is plastic, moldable, right? We have an amazing ability to adapt to and do new things. Some people can watch a film at 1.5. So maybe this is what the new sensorium will look like. Maybe it will allow us to ingest differently, and it may well be, and we're seeing this, that slowness could become a new form of radical production, right? Less suddenly becomes interesting precisely because it's exotic. Esses fenômenos acabam bagunçando a própria forma em que a gente consome a cultura. Let me give you an example. In the history of the gramophone record, what happens at a certain point? DJ culture, scratch culture, right? Reading these grooves in a totally different way. That's doing a violence, but it's also a complete renaissance of the gramophone record that suddenly becomes available as a percussive device, as a new form of expression, right? When does basically scratch and hip hop have its first fluorescence? In basically the late 70s, early 80s. Why? What's happening in 1979-80? The introduction of the CD. So at the moment when the vinyl groove is no longer the state of the art of sound transmission, when it has effectively been displaced by the digital compact disc, it suddenly becomes available for a new form of freedom. That kind of violent remapping is the history of culture. It's always been that way. How will that remapping look like for the 1.5 sensorium? Hoje as pessoas não sabem mais nem às vezes o nome das músicas que elas estão consumindo. É muito mais importante o gênero ou até a atividade que você está fazendo no momento, tipo estudar, ler, se concentrar, ir para a academia e ter uma playlist para aquilo que você nem sabe o que tem ali, mas sabe que aquela música combina com aquela atividade. Isso dificulta a vida de quem é produtor cultural ou musical, porque a unidade de uma obra passa a não ser mais tão importante. É mais interessante o que a obra significa num conjunto, muitas vezes, de obras parecidas. Por isso que hoje a playlist é mais importante do que o álbum, do que o CD e até que o próprio artista específico. As pessoas estão muito mais preocupadas com a curadoria do que elas vão ouvir ou assistir do que exatamente qual obra individualmente ela está sendo escutada. A gente vai falar agora com Andy Cavatorta, que é uma das pessoas que mais pesquisam a integração da tecnologia na produção musical. Ele já chegou a fazer, inclusive, instrumentos musicais que foram usados pela Björk nos seus shows e nas suas turnês. Vamos falar com ele. So I'm going to make some loud sounds over here.
When they start to bend, it's like they're singing, and it's a lot like whale song, or like a whale singing in a death metal band. At the very beginning, when I started doing this kind of work, I started making machines. I thought about making robots that made music, but I learned pretty quickly that it wasn't interesting because music is such an emotional medium, and I'm not curious about what robots feel because I know what they feel. They don't feel anything. If there wasn't a human on the other end of it, I wasn't really all that interested. So I started focusing on making new types of instruments that might make new types of music possible. This one is called the Dervishes. If they don't spin at just the right speed, you don't hear anything. The real inspiration here is not from the robotics itself. It's just from the way robotics makes new things possible. We human beings all around the globe have been incredibly resourceful at turning just about every type of sound-producing natural phenomenon into a musical instrument. But there are still things that we can't quite access, new types of sounds, new ways of making music, maybe because it takes too much energy, or it takes too much precision, or too much coordination. And so there's really a long history of creating pretty sophisticated machinery as a way of making sounds accessible to one person. For about 300 years, the pipe organ was the most complex machine on the surface of the earth. This is where we put all of our engineering mastery into making huge pipe organs in Europe. So in a way, I think of this work as not being something new, but being part of a very long tradition. Every city you leave. Right now, like at the very technological end of humanity, where a lot of us are in the industrial world, there's all these sort of exploding and seemingly disparate technologies going on, whether it's the spread of all these devices that we constantly have with us and the desire to be constantly connected. So there's like Google Glass, and then there's augmented reality and virtual reality. But I think it's all part of the same thing. I think 100 years from now, if historians were talking about this period in human history, they'd say this is the period when we started creating and growing and populating this enormous virtual universe and trying to tie it as seamlessly as possible at every point to the physical universe in which we live. We want things that we create that live in that world to be able to come into this world and drive cars for us and do tasks for us. And we ourselves want to be able to put on helmets and things and to go into that world. I think the next phase for all of this sort of virtual and computational world that we've created is how we integrate it with the physical, everywhere, to give ourselves things that we haven't even known that we want yet. A gente vai falar agora com Art Vikant. Ele é artista e usa uma ferramenta bem interessante, que é a ideia de realidade aumentada para construir os seus trabalhos. So this exhibition is called Rooms Great People by Name, and it, like a lot of my work in general, concerns a lot of the moments of interstice where either virtual and physical objects meet, or digital and material reality can kind of collide. Do you think like we are losing the difference between virtual and what we call reality? I would hesitate to call it losing, I'd say. I would think that it's become very evident at this point that these two realms are completely interrelated. Digital objects and digital spaces kind of allow for different things which are much more difficult to attain in material reality. Just finding the ways to both take advantage of that and also figure out what we can learn from those going forward is going to be important. If we're losing the distinction, then it might be actually to our detriment that we'd be losing the distinction and starting to think of the digital realm as more of this easily conquerable, scarce place.
Pessoal, vocês estão vendo que a gente está aqui na galeria e atrás de mim estão todos os objetos físicos que o Art colocou aqui. Agora, além disso, ele fez um app de realidade virtual e se a gente olhar para esse mesmo espaço, inclusive para mim, eu vou estar aqui cercado com vários outros objetos que não são os objetos físicos que estão ocupando esse plano de realidade aumentada que está cercando a gente. Então, isso é bem interessante. Ele mostra que, além da realidade que a gente conhece, existe hoje cada vez mais um plano de realidade aumentada que está nos cercando cada vez mais. E óbvio que a arte pode ir atrás disso também. Do you think digital is a challenge for visual artists, for instance, in the sense that now you have so many other ways to basically act upon the world that was not available like shortly, before us? The entire history of art, especially since modernism, has been this really interesting ongoing engagement with any kind of new media or ideas or materials that come around, and I think this is really just, in many ways a continuation of that. There is a really profound history of artists and even engineers too dealing with technology and just problems of perspectival space even in really interesting and innovative ways. And I think that really the challenge is maybe on the society to kind of learn the different ways to embrace all of these very different methods of expression or methods of political action even, and understand that they're all part of this continuum, that it doesn't, that the work doesn't end at the space of outside of the gallery, outside of the biennial, outside of the museum, that it, all of these things can really coexist. É engraçado quem pensa que, por exemplo, o rádio está morrendo, sendo que a gente está vivendo uma era de ouro dos podcasts, programetes de rádio que podem ser feitos por qualquer pessoa e que são ótimos para a gente baixar no telefone e ouvir enquanto a gente está fazendo outra coisa, lavando a louça, trabalhando, andando de carro e assim por diante. É muito interessante porque o podcast virou um fenômeno de como a gente consome informação em pílulas, né? Em momentos distintos, enquanto a gente está embarcado em outras atividades. A gente vai falar agora com Eric Davis. Ele é um dos autores de um dos podcasts aqui nos Estados Unidos que eu mais gosto, chamado Expanding Mind. E o Eric é um cara que sabe tudo de tecnologia, ele é escritor, já esteve envolvido com contracultura em São Francisco e na Califórnia, e um cara que saca tudo exatamente sobre essa ideia, expandir a mente. It feels like it's a golden age for podcasting. Do you think this is good? I think it's all very positive because it's shifting away from the eye. Everywhere we go, there's some information layer, there's some digital layer, and in a way it's kind of taking advantage of that for something that I think at its best not only provides different perspectives and different kinds of information that are outside of, existing media, but what is positive about it the most is the intimacy of being in a relationship with somebody else's mind. I'm actually interested in the vibration of personality. Yes. Because to me, one of the ways that we navigate this very difficult cultural situation is to be able to really resonate and connect with people maybe in new ways, but really connect. There's something that happens there that's not the same thing as a social network. There's a mysterious element in that. And I feel like part of what people are drawn to with podcasts is not information, is not even speech, but is a kind of proximity to personality. Radio is profoundly affective, it's profoundly emotional and immersive. And we think about it I'm getting information from a voice. And it's like,
but there's a whole other dimension that's going on there. And I think that the contemporary podcast is, to a degree, picking up on some of that. It can be a place for the kinds of emotions, curiosity, wonder, playfulness, interest, open-mindedness, that I think are core elements, not just to navigate our future right now, or to be able to navigate and not close down and get stuck in all of the demonic information loops that are taking over people's minds effectively when they get stuck into some little repetitive thing. This is my worldview, and these are the people I listen to, and that's all. That thing that's happening, which is happening to tons of people, we need to respond to it by being like rigorously open and vulnerable and all those kind of things, and and savvy and skeptical, to keep ourselves open, not get trapped. dos fenômenos mais interessantes que estão acontecendo é o surgimento dos Fab Labs. O que é isso? São laboratórios onde as pessoas vão para aprender a programar, para montar alguma coisa, para fazer algo que tenha a ver com tecnologia. Uma das principais pessoas responsáveis pela disseminação desse conceito no Brasil é a Gabriela Agostini. Ela é fundadora do OLAB, um dos principais Fab Labs ou hackerspaces brasileiros. Além disso, a Gabi faz uma coisa muito interessante. Ela discute e trabalha para a gente ter cada vez mais mulheres envolvidas no universo tecnológico. Cultura a gente pode pensar tanto como manifestação de linguagem, estética, como um comportamento humano mesmo, né? Tudo que a gente consegue prever, né, olhando para frente, passam por uma noção das pessoas conseguirem cortar os intermediários e conectar cada vez mais quem produz, com quem consome, com quem assiste, com quem está ali na ponta de um processo, com quem está ali criando. Acho que a gente vive um momento em que a entrada das tecnologias digitais e o barateamento crescente desses componentes tecnológicos, dos computadores, dos chips, dos sensores, eles foram criando uma certa democratização em certos processos, ferramentas e sistemas que foram permitindo que uma série de coisas passassem a poder existir. Quando você tem a possibilidade de que cidadãos, de que pessoas comuns, digamos assim, tenham acesso aos meios de produção, tenham acesso a produzir coisas como computadores, impressoras 3D, celulares, enfim, uma série de aparatos tecnológicos que até outro dia só podiam ser feitos dentro da grande indústria, dentro das grandes universidades e de alguns players que concentravam esse saber, você permite que as pessoas possam dar vazão à sua criatividade, você permite que novas ideias surjam. E eu acho que o momento do mundo que a gente vive é um momento em que a gente está começando a assistir essa democratização e assistindo a esse empoderamento, a essa possibilidade do cidadão da ponta de olhar para isso e falar, poxa, eu não necessariamente preciso comprar as coisas prontas. De repente, eu posso criar a minha TV, meu computador, minha geladeira, minha roupa, minha mesa, meu sapato. A internet faz com que a gente consiga conversar com todo mundo, faz com que você aqui consiga conversar. Eu estava agora há pouco, em contato com, gente que está num campo de refugiado no Sudão do Sul. Então, a possibilidade que você tem de dialogar com pessoas nos contextos mais variados, nas realidades mais variadas, trocando informação, trocando conteúdo, trocando inteligência. E aí, quando você coloca esses conteúdos para virarem outras coisas, virarem projetos, ideias, instalações artísticas, exibições, empreendimentos, o que é que as pessoas criem, você vai dando espaço para que as coisas sejam produzidas de outra forma. E você vai dando espaço para que tudo isso cresça em escala. Quando a gente vai entendendo o poder que as ferramentas que a gente tem à mão hoje, elas carregam, elas constroem, a gente vai entendendo as mudanças que podem vir a acontecer e o como a gente pode estimular
que o cidadão, que o indivíduo, de maneira organizada ou desorganizada, possam ser protagonistas nesse processo e possam entender esse momento como um espaço de criação, como uma possibilidade de intervenção na sociedade, dando origem ao que elas acham que precisa acontecer, dando origem à criatividade delas, a coisas que materializem o que elas pensam sobre o mundo, sabe? O futuro cada vez mais digital, com processos cada vez mais mediados pelas plataformas tecnológicas, ele precisa colocar a diversidade no centro do processo, senão a gente vai ver um mundo ainda mais desigual, a gente vai ver um mundo com poderes ainda mais concentrados. A tecnologia ela é muito nova para todo mundo, né? Nessa ignorância coletiva, as pessoas podem ir testando, brincando, aprendendo, discutindo, tendo reflexões e dali a coisa vai ganhando. No momento de aceleração, tanto da produção quanto do consumo da cultura. Mais do que isso, a gente está vivendo também um momento de fragmentação. A gente consome pedacinhos de várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso pode ser muito bom, porque abre o nosso leque de conhecimentos e de relações culturais, mas, claro, pode trazer também desafios como uma espécie de niilismo cultural ou a dificuldade de você se identificar com determinados grupos culturalmente mais homogêneos. Em todo caso, eu sou otimista. Eu acho que as oportunidades vão ser muito maiores que os problemas que isso vai trazer. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o que são vlogs opinativos. Vocês saberiam explicar sobre o que são vlogs? Já viram ou produziram algum? A palavra vlog significa videoblog, ou seja, um blog produzido por meio de um vídeo. Vocês conhecem algum blog? Gostam de os ler? Podemos nos recordar que os blogs são páginas pessoais que podem até ser vistas como um diário. Nos blogs, as pessoas costumam compartilhar seus gostos e ideias, principalmente por meio de textos. Os blogs também costumam ser bem personalizados e outras pessoas podem ter acesso ao que é publicado. Os vlogs não são muito diferentes. Eles também podem ser criados como uma plataforma pessoal, onde as pessoas compartilham coisas que gostam e curiosidades interessantes. Os temas são amplamente variados. A diferença presente entre os blogs e os vlogs seria na forma em que o conteúdo compartilhado se dá. Nos blogs, o material criado é compartilhado por meio de textos, e já nos vlogs, por meio de vídeos. Com o avanço das plataformas de vídeos, muitas pessoas saíram dos blogs para criar vlogs, o que não significa que não existam mais blogs. E hoje, podemos facilmente encontrá-los em plataformas como o YouTube. Os vlogs podem possuir diversos temas, como conversas sobre filmes, séries, livros, podem abordar temas do cotidiano como o ambiente escolar, a tecnologia, itens pessoais como maquiagem e muitas outras coisas. Na aula de hoje, falaremos justamente sobre um tipo específico de vlog, que é o vlog de opinião, ou seja, o vlog opinativo. O que precisamos saber sobre os vlogs opinativos é basicamente que este tipo de vlog é criado com foco na apresentação de uma ou mais opiniões sobre um determinado assunto, e esta opinião é defendida por meio de argumentos. Você saberia explicar o que é um argumento?
Os argumentos são a base de nossa opinião. É por meio deles que expomos o nosso pensamento e são eles que nos ajudam a explicar e defender nossas ideias. Por isso, precisam ser bem formulados. Os temas dos vlogs opinativos variam de acordo com o que a pessoa que o cria gosta. Porém, para o vlog ser classificado como opinativo, é preciso ser possível detectar que uma opinião está sendo dada sobre algo. Por isso, geralmente, os vlogs opinativos costumam ser sobre temas polêmicos ou bastante discutidos, como críticas e análise de filmes, séries, músicas, esporte, o veganismo, o vegetarianismo e etc. Com isso, podemos perceber que os vlogs costumam ser criados com base no interesse da pessoa que o faz e também no que ela acredita, ou seja, se ela faz vídeos sobre filmes, isso significa que ela é antenada no mundo do cinema. E se ela faz vídeos sobre futebol, é porque costuma assistir e talvez torça para algum time. E você? Conseguem pensar em algum assunto que gosta bastante? Outra coisa que podemos dizer sobre os vlogs opinativos é em relação ao comportamento e fala das pessoas que os criam. Nos vlogs, podemos notar um comportamento mais à vontade das pessoas, o que quer dizer que, nestes vídeos, as pessoas não se preocupam muito com a linguagem formal. Por isso, é mais comum vê-las usando a linguagem informal. Elas falam e gesticulam naturalmente, de uma forma bem mais livre, como se elas já conhecessem aquelas pessoas que estão as assistindo. Essa maneira à vontade de se comunicar faz com que as pessoas que estão assistindo se sintam mais próximas dos criadores dos vlogs. E, por isso, muitas pessoas passam também a acompanhar alguns vídeos e podem até chegar a trocar mensagem com os criadores dos vlogs. Estas características presentes nas pessoas que criam vlogs nos ajudam a conhecê-las, assim como as opiniões que dão em seus vídeos. Vemos também como as pessoas usam seus argumentos na hora de defender as suas opiniões. Outra coisa que também é interessante, pois analisamos se aquela fala faz sentido para nós. Por haver essa conexão entre os vloggers e as pessoas que os assistem, muitos vlogs também são feitos com temas a pedido das pessoas que costumam assisti-los, como, por exemplo, vlogs com questionários para contar curiosidades sobre aquela pessoa que está o criando. Podemos perceber, então, que os vlogs, além de expor ideias e opiniões próprias, comunicam gerando uma conversa, ou seja, um diálogo entre aquele que apresenta e aquele que assiste, onde os dois lados podem compartilhar pensamentos e ideias e também debaterem entre si. Os vlogs oferecem esse tipo de interação entre as pessoas e, por isso, podem ser muito importantes. Muitos vlogs podem nos apresentar novas ideias e coisas que não conhecíamos antes, mas devemos sempre nos lembrar que os vlogs que são caracterizados como opinativos são centrados em opiniões de outras pessoas e não precisamos concordar necessariamente. Sabemos que nos vlogs opinativos, as pessoas costumam compartilhar o que pensam sobre um determinado assunto, ou seja, se o vlog for sobre filmes, geralmente encontraremos conteúdo sobre um ou mais filmes e uma apresentação de ideias sobre o mesmo, podendo haver pontos positivos e negativos, e lembrando, sempre em relação a uma opinião pessoal. Você possui alguma coisa favorita? Conseguiria falar sobre ela? Por exemplo, para você, qual o melhor gênero de filme? Romance ou suspense? E se seu colega opinasse pelo oposto? Conseguiria explicar para ele ou para ela sobre sua opinião? Conseguiria formular argumentos? É assim que os vlogs são criados. Se você consegue compartilhar sua opinião com seu colega,
conseguiria então fazer um vlog opinativo. E, geralmente, os argumentos são convincentes, então precisamos caprichar, não é mesmo? Não deixe de prestar atenção ao assistirem estes tipos de vlogs. Ótimos estudos e produções e até a próxima! Hoje você viu que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico que empresta palavras ou expressões de uma língua estrangeira, incorporando-as a outra língua. Esse é o caso, por exemplo, de futebol, forma aportuguesada de futebol. Por conta da hiperconectividade, muitos novos termos foram adicionados ao vocabulário popular. Hoje, palavras como vlog e vloggers já são entendidas por muitas pessoas. Agora que conheceu alguns termos e percebeu um pouco mais sobre como essa mistura de línguas acontece, que tal criar o seu próprio dicionário de estrangeirismos? Junto com amigos ou pessoas que moram com você, pense em palavras conhecidas que não parecem ser da nossa língua. E outras que até parecem, mas você desconfia que sejam estrangeiras. Depois faça uma pesquisa para entender o seu significado e a sua origem, anotando as descobertas. E finalizem criando um cartaz com essas explicações. Se na sua lista você anotou palavras como ok, pizza, hot dog, design, jeans, shopping, garçom, marketing e show, você está no caminho certo. Essas são palavras bem comuns no vocabulário de muitos brasileiros. E claro, existem muitas outras. O importante é que você tenha feito um trabalho de observação, das palavras faladas no dia a dia, que são estrangeiras, pesquisando o seu significado e também sua origem. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. E até a próxima!